Filha contrata cuidadora para pai idoso com Alzheimer, mas não imaginava como ela trataria o senhor. Ninguém suspeitava que o cão da família via tudo, e o que ele faz deixa todos chocados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Marina observou seu reflexo no espelho do banheiro enquanto ajeitava o blazer azul marinho. Seus olhos castanhos revelavam o cansaço acumulado dos últimos meses, mas havia neles uma determinação inabalável. Do lado de fora do banheiro, ouviu o som familiar das patinhas de Max, seu fiel Beagle, arranhando levemente a porta, acompanhado pela voz confusa de seu pai. Respirando fundo, Marina abriu a porta do banheiro. Max, com suas orelhas características da raça caídas e os olhos expressivos, abanou o rabo ao vê-la. Carlos estava parado no meio do corredor, ainda de pijama, com os cabelos grisalhos despenteados e um olhar perdido que partia seu coração. Carlos franziu a testa, tentando processar a informação. Seus olhos azuis, antes tão vivos e cheios de histórias para contar, agora pareciam nebulosos, como se estivessem constantemente procurando algo no horizonte de suas memórias fragmentadas. A Renata vai ficar com você, pai. Marina o interrompeu gentilmente, guiando-o até a cozinha. Ela é a enfermeira que conhecemos semana passada, lembra? Aquela que você disse que faz um café tão gostoso quanto o da mamãe. Na cozinha, a mesa estava posta para o café da manhã. Marina havia acordado mais cedo para preparar tudo: torradas, geleia de morango, a favorita do pai, café fresquinho e os medicamentos organizados em seus horários corretos. Renata chegaria em menos de 1 hora, e Marina precisava garantir que tudo estivesse perfeito antes de sua partida. Enquanto ajudava seu pai a se sentar, Marina não pôde deixar de notar como ele havia emagrecido nos últimos meses. O Alzheimer estava progredindo mais rápido do que ela gostaria de admitir, e as demandas de seu trabalho como gerente de projetos estavam aumentando na mesma proporção. As viagens, antes ocasionais, agora eram quase semanais. Max, chamou Marina. E o Beagle imediatamente se posicionou ao lado da cadeira de Carlos, como se entendesse sua responsabilidade não oficial de guardião. Era impressionante como o cão, desde filhote, havia desenvolvido um vínculo especial com Carlos, tornando-se mais do que um simples animal de estimação. Deve ser a Renata, disse Marina, tentando manter um tom casual, enquanto caminhava até a porta. Bom dia, Marina, cumprimentou Renata entrando na casa com passos suaves. Como está nosso Carlos hoje? Um latido agudo de Max interrompeu sua fala. O Beagle, normalmente tão sociável, estava parado na entrada da cozinha, com as orelhas erguidas e o corpo tenso, emitindo um som baixo e gutural que Marina nunca tinha ouvido antes. Os dias se transformaram em semanas, e as viagens de Marina se tornaram uma rotina estabelecida. A cada retorno, ela encontrava a casa em ordem aparente. Os móveis limpos, as roupas lavadas e passadas, os remédios organizados nas caixinhas semanais. Ainda assim, algo a incomodava, uma sensação persistente que não conseguia nomear. Naquela tarde de quinta-feira, ao retornar de uma viagem particularmente exaustiva a São Paulo, Marina notou algumas mudanças sutis. O jardim, que seu pai tanto amava cuidar antes da doença se agravar, estava com as plantas levemente murchas, apesar de Renata garantir que as regava diariamente. As fotografias na estante, que Carlos costumava observar por horas, tentando reconhecer rostos familiares, estavam cobertas por uma fina camada de poeira. Pai, Max, cheguei! Chamou Marina, deixando sua mala no hall de entrada. Marina, que bom que voltou. A voz de Renata soou da cozinha. Seu pai está cochilando no quarto. Sabe como ele fica sonolento depois do almoço? No banheiro, Max parou em frente ao cesto de roupa suja. Marina hesitou por um momento antes de levantar a tampa.
No fundo do cesto, encontrou várias fraldas geriátricas de seu pai, algumas visivelmente usadas há mais tempo do que deveriam. Sim, só verificando algumas coisas, respondeu Marina, fechando o cesto. Como tem sido a rotina do pai? Ele está se alimentando bem? Marina franziu a testa. Seu pai mal conseguia reconhecer os talheres nos últimos meses, quanto mais dobrar roupas. Antes que pudesse questionar, ouviu a voz fraca de Carlos chamando da porta do quarto. Oi, pai, respondeu ela, abraçando-o gentilmente. Podia sentir suas costelas mais proeminentes através do tecido fino da camisa. Estava com saudades. O coração de Marina apertou. Eram cada vez mais frequentes os momentos em que seu pai não reconhecia nem mesmo Max, seu companheiro fiel dos últimos 7 anos. Enquanto ajeitava seu pai na cama, Marina notou mais marcas em seus braços e algumas escoriações leves nas pernas. Quando questionou Renata sobre elas, a cuidadora explicou prontamente que eram resultado de pequenos acidentes comuns em idosos, especialmente aqueles com Alzheimer. Marina assentiu, mas uma sensação incômoda começava a crescer em seu peito. Ao seu lado, Max mantinha os olhos fixos em Renata, suas orelhas alertas e o corpo tenso, como se quisesse dizer algo que sua natureza canina não permitia expressar em palavras. Na manhã seguinte, Marina decidiu trabalhar de casa. Seu laptop estava aberto na mesa da cozinha, mas seus olhos constantemente se desviavam para observar a interação entre Renata e seu pai. A cuidadora parecia diferente quando achava que Marina não estava prestando atenção. Seus movimentos eram mais bruscos, sua voz mais impaciente. Carlos, você precisa tomar esse remédio agora, Renata insistia, seu tom beirando a irritação enquanto segurava um copo d'água e um comprimido. Carlos, confuso e agitado, balançava a cabeça negativamente. Marina estava prestes a intervir quando notou algo ainda mais perturbador. O comprimido que Renata segurava tinha uma cor diferente do usual. Levantou-se discretamente e foi até o armário dos medicamentos, verificando a prescrição médica. Seu coração acelerou ao confirmar que aquele não era o remédio correto para aquele horário. A cuidadora hesitou por uma fração de segundo antes de entregar o comprimido. Claro, é o que está prescrito para as 10 horas. O incidente do remédio foi apenas o começo. Ao longo do dia, Marina notou outros detalhes preocupantes. A água na tigela de Max estava morna e suja, apesar de Renata afirmar que a trocava várias vezes ao dia. O almoço de seu pai, que deveria ser servido às 12h30 em ponto por causa dos medicamentos, só foi oferecido quase 2 horas depois. No meio da tarde, enquanto Carlos cochilava em sua poltrona favorita, Marina encontrou um caderno escondido entre as almofadas do sofá. Era o diário que ela havia sugerido que seu pai mantivesse, nos dias em que sua memória ainda permitia. As últimas anotações, embora confusas e com a caligrafia tremida, revelavam fragmentos perturbadores. Estou com fome. Ela disse que já comi, mas não lembro. Precisamos dar um banho no seu pai, anunciou Renata entrando na sala. Ao ver Marina com o diário nas mãos, seu rosto mudou por um instante. Ah, encontrou aquele caderno velho? Ele vive escrevendo coisas sem sentido ali. Sabe como é o Alzheimer? Faço questão, respondeu Marina firmemente. Carlos a olhou com olhos marejados, uma lucidez momentânea atravessando seu rosto enrugado. Às vezes dói, murmurou ele. Max tenta ajudar, mas... Max arranhou levemente a porta do banheiro, seu focinho aparecendo pela fresta quando Marina a abriu. O Beagle entrou, posicionando-se protetoramente entre Carlos e a porta, suas orelhas atentas a qualquer som de aproximação. Marina passou a noite em claro, seu laptop iluminando o quarto enquanto pesquisava obsessivamente sobre casos de negligência contra idosos. As estatísticas eram assustadoras. Milhares de casos reportados anualmente e especialistas estimavam que muitos outros permaneciam ocultos, protegidos por um véu de silêncio e medo.
A luz suave do amanhecer começava a filtrar através das cortinas, quando ela ouviu os passos leves de Max no corredor, seguidos pelo som familiar de seu pai se movimentando no quarto ao lado. Fechou o laptop e caminhou até a janela, observando o jardim que agora parecia um reflexo do descaso de Renata. Flores murchas, gramas crescidas irregularmente, as roseiras que seu pai tanto amava, definindo sob o sol inclemente. "Bom dia, filha." A voz de Carlos soou da porta, mais clara do que nos últimos dias. Eram assim os momentos de lucidez, imprevisíveis e preciosos como gotas de orvalho sob o sol da manhã. "Aquela mulher", começou ele hesitante, "ela não é sua mãe, é?" "Às vezes", disse ele, sua voz tremendo levemente. "Quando aquela mulher está aqui e você não está, é como se as palavras sumissem, como aquele poema do Drummond sobre o tempo e o relógio." Foi naquele momento que Marina tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para Pedro, seu vizinho e amigo de infância que morava 2 casas adiante. Como técnico em informática, ele poderia ajudá-la com a parte mais importante de seu plano. 2 horas depois, Pedro estava em sua casa, carregando uma maleta discreta com equipamentos de vigilância. Enquanto Renata ainda não havia chegado, eles percorreram a casa, identificando os melhores pontos para a instalação das câmeras minúsculas. Marina assentiu, sentindo uma mistura de determinação e apreensão. "E você pode mesmo monitorar tudo da sua casa?" "Deve ser a Renata", disse Marina, checando o relógio. "Pedro, obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim." "Renata, preciso conversar com você", disse Marina, conduzindo a cuidadora até a cozinha. Max as seguiu, mantendo sua guarda habitual. "Surgiu uma viagem de última hora. Preciso passar 3 dias em Curitiba para uma apresentação importante." Marina observou atentamente a reação de Renata, notando o leve tremor em seu sorriso ensaiado. A câmera escondida atrás do porta-temperos captava cada movimento, cada expressão. "Não precisa se preocupar tanto", interrompeu Renata, um toque de impaciência escapando em sua voz. "Já cuidei do seu pai em outras viagens. Conheço bem a rotina." Carlos levantou os olhos do jornal, uma sombra de medo cruzando seu rosto. Você vai voltar, não vai?" Marina notou como seu pai se encolheu levemente ao som da voz da cuidadora. Um movimento tão sutil que poderia passar despercebido para quem não o conhecesse tão bem. Max emitiu um pequeno ganido, pressionando seu corpo contra as pernas de Carlos. À noite, depois que Renata foi embora, Marina sentou-se com Pedro em sua casa, testando as câmeras uma última vez. As imagens eram nítidas, o áudio cristalino. De volta em casa, Marina encontrou seu pai no quarto, já de pijama, com Max deitado aos pés da cama. O Beagle levantou a cabeça quando ela entrou, abanando o rabo levemente. Marina beijou sua testa e saiu do quarto silenciosamente. No corredor, checou mais uma vez seu celular. As imagens das câmeras estavam sendo transmitidas perfeitamente. Amanhã, quando Renata chegasse, ela estaria na casa de Pedro, observando tudo. "Bom dia, Carlos!" A voz da cuidadora soou alegre através dos alto-falantes. "Marina já viajou, então somos só nós 2 hoje, bem 3 contando esse cachorro teimoso." A primeira hora transcorreu normalmente. Renata ajudou Carlos com o café da manhã, embora Marina notasse que ela servia porções menores do que o recomendado. O momento dos medicamentos, no entanto, revelou a primeira irregularidade séria. Marina sentiu seu sangue ferver. "Ela está pulando medicações!" exclamou, apertando o braço da cadeira com tanta força que seus dedos ficaram brancos. As horas seguintes foram uma sucessão de descobertas angustiantes. Após o café, Renata simplesmente sentou-se no sofá para assistir televisão, ignorando completamente os exercícios de fisioterapia que deveriam ser feitos com Carlos. Quando ele tentou se levantar sozinho, desorientado, ela apenas gritou de longe. Max latiu em protesto, correndo para ajudar seu dono.
O Beagle conseguiu guiar Carlos de volta à poltrona, ganhando um olhar irritado de Renata. Próximo ao horário do almoço, a situação piorou. Carlos começou a demonstrar sinais claros de fome, mas Renata ignorou seus pedidos por quase 2 horas. Quando finalmente serviu o almoço, era uma porção minúscula, muito diferente das refeições nutritivas que Marina havia deixado preparadas. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, sua respiração pesada de raiva. Pedro silenciosamente ajustava as câmeras, garantindo que cada momento fosse registrado com clareza. A revelação de que Renata cuidava de outros idosos fez Marina engasgar. Meu Deus, Pedro, quantas famílias ela está enganando. Sai daqui, bicho chato. E você, para de chorar. Sua filha não está aqui, entendeu? Ela te abandonou aqui comigo, como todos eles fazem. Não aguento mais assistir a isso, declarou Marina, levantando-se abruptamente da cadeira. Eram quase 2 da manhã. Preciso fazer alguma coisa. Agora. Calma. A voz de Marina tremeu de emoção contida. Você viu o que ela fez hoje? Meu pai pedindo água por horas e ela fingindo não ouvir. Max tentando alcançar a tigela dele e ela chutando para longe. E aquelas marcas novas no braço do meu pai. As últimas imagens capturadas pelas câmeras mostravam Renata segurando o braço de Carlos com força excessiva, quando ele, confuso, tentou sair de casa procurando por Marina. Max havia latido desesperadamente, tentando intervir, apenas para ser trancado na área de serviço. Marina balançou a cabeça determinada. Não posso esperar até amanhã. E se ela machucar mais alguém essa noite? E se... Através das câmeras observaram Renata dirigindo-se diretamente ao escritório de Marina. Com movimentos furtivos, começou a vasculhar as gavetas, claramente procurando algo específico. Liga para a polícia, instruiu ela já na porta. Manda eles para lá agora. Eu preciso impedir ela. Max foi o primeiro a perceber sua chegada. O Beagle, que estava arranhando insistentemente a porta da área de serviço, começou a ganir baixinho. Marina rapidamente o libertou e ele imediatamente correu em direção ao quarto de Carlos. A voz de Marina fez a cuidadora saltar, derrubando vários papéis no chão. Seus olhos arregalados atrás dos óculos rapidamente mudaram do susto para uma expressão calculista. O sorriso profissional de Renata desapareceu completamente, dando lugar a uma expressão dura que Marina nunca havia visto antes. A cuidadora endireitou a postura, ainda segurando alguns documentos. Em procurar as procurações dele, os extratos bancários, Marina deu um passo à frente, seus olhos fixos nos papéis nas mãos de Renata. Ou talvez os documentos dos outros idosos que você cuida. Você não entende nada. Renata finalmente falou, sua voz carregada de desprezo. Acha que é fácil cuidar de velhos? Que o que você me paga é suficiente? Eles nem sabem mais quem são, que diferença faz? Um barulho vindo do corredor chamou a atenção das duas. Carlos estava parado na porta do escritório, em seu pijama azul desbotado, com Max ao seu lado. Seus olhos vagavam confusos entre sua filha e a cuidadora. Renata soltou uma risada seca. Machucar? Eu cuido dele. Você é quem o abandona para viajar, enquanto eu... Um sorriso triste se formou nos lábios de Marina. As câmeras, disse ela simplesmente. Você não pode... Renata deu um passo em direção à porta, mas Marina bloqueou seu caminho. Max reagiu instantaneamente, colocando-se entre elas e latindo de forma ameaçadora. O barulho repentino assustou Carlos, que se encolheu contra a parede. Marina! A voz de Pedro soou do corredor, acompanhada por passos pesados. A polícia está aqui! A mudança no comportamento de Renata foi instantânea. Seus ombros caíram e o rosto assumiu uma expressão de inocência estudada. Deve haver algum engano, disse ela, sua voz tremendo artificialmente. Eu sou apenas uma cuidadora dedicada. Enquanto um dos policiais começava a ler os direitos de Renata, o outro se aproximou gentilmente de Carlos.
Max, ainda em postura protetora, relaxou um pouco ao perceber que não havia mais ameaça. Ela... começou ele, sua voz fraca, mas clara. Ela não deixava o Max ficar comigo. Dizia que eu não precisava de cachorro, que era perda de tempo. Pedro se aproximou com seu laptop. Tenho todas as gravações aqui, informou ele aos policiais, e encontramos algo mais, documentos falsificados em nome de outros idosos. Ela estava planejando algum tipo de golpe financeiro. A única ingrata aqui é você, respondeu Marina, sua voz firme apesar das lágrimas. Essas pessoas confiaram em você. Nós confiamos em você. Vamos precisar de todas as gravações, informou a assistente social. E seria bom fazer um exame médico completo em seu pai, para documentar qualquer sinal de negligência ou maus tratos. As horas seguintes passaram como um borrão para Marina. O médico havia recomendado levar Carlos ao hospital para uma avaliação completa, e agora eles estavam em um quarto de hospital, esperando os resultados dos exames. Max, por ser um cão de assistência registrado, recebeu permissão especial para permanecer com eles. Sentada na cadeira ao lado da cama, Marina segurou a mão do pai. Estava mais magra do que se lembrava, com manchas roxas que faziam seu coração apertar. Logo vamos para casa, pai. Os médicos só querem ter certeza que está tudo bem com você. Seu pai está desidratado, explicou o enfermeiro gentilmente. E encontramos alguns sinais de desnutrição leve. Mas com os cuidados adequados, ele deve se recuperar bem. Pedro apareceu mais tarde, trazendo uma muda de roupas limpas para Carlos e café para Marina. A polícia está revisando todas as gravações, informou ele em voz baixa. Encontraram mais 3 famílias que foram vítimas dela. Parece que ela vinha fazendo isso há anos. Ei, Pedro colocou a mão em seu ombro. Você percebeu. E mais importante, você agiu. Muitas famílias vão ser ajudadas por causa do que você fez. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Era a primeira vez em meses que seu pai mencionava sua mãe de forma tão lúcida. Sim, pai. Quando voltarmos para casa, vamos cuidar do jardim juntos, como antigamente. O médico responsável entrou no quarto naquele momento, carregando uma prancheta com os resultados dos exames. Seu rosto era gentil, mas sério, enquanto explicava a situação para Marina. 2 semanas se passaram desde a noite do confronto com Renata. Marina havia transformado a sala de sua casa em um escritório improvisado, adaptando sua rotina de trabalho para estar sempre presente. Seu laptop dividia espaço com as planilhas de medicamentos de Carlos e a nova programação de exercícios recomendada pelo geriatra. Marina levantou os olhos do computador e sorriu ao ver seu pai caminhando devagar pelo jardim, apoiado em um andador, com Max trotando pacientemente ao seu lado. Andrea havia sido cuidadosamente selecionada através de uma agência especializada, após extensivas verificações de antecedentes e referências. O sol está bom hoje, comentou Carlos, parando para observar suas roseiras. As plantas, antes negligenciadas, começavam a mostrar sinais de recuperação após os cuidados diários que Marina havia retomado. A nova rotina não era fácil. Marina tinha precisado reduzir drasticamente suas viagens de trabalho, negociando com seus superiores a possibilidade de gerenciar projetos remotamente. As noites eram frequentemente interrompidas pelos pesadelos de Carlos, que ainda carregava as marcas emocionais do trauma. Ainda faltam 20 minutos, respondeu a cuidadora suavemente. Mas podemos entrar e tomar um pouco de água, que tal? O telefone tocou, trazendo notícias da investigação. Pedro, que continuava sendo um apoio fundamental, havia ajudado a polícia a recuperar mais evidências nos computadores de Renata. Após desligar, Marina caminhou até o jardim, onde seu pai agora estava sentado em uma cadeira de vime, admirando suas rosas. Max descansava aos seus pés, sempre alerta. Marina sentiu as lágrimas se formando.
Era um dos antigos dizeres de sua mãe, algo que ela repetia enquanto cuidava de suas amadas rosas. O fato de Carlos ter se lembrado disso, especialmente agora, parecia profundamente significativo. O dia do julgamento chegou com uma manhã cinzenta de outono. Marina ajustou a gravata borboleta que havia colocado em Max. Uma pequena formalidade que o juiz havia permitido, reconhecendo o papel crucial do Beagle no caso. Como cão de assistência, Max tinha autorização para acompanhá-los na sala do tribunal. Carlos estava tendo um de seus dias mais lúcidos, vestido em seu melhor terno, aquele que costumava usar para dar aulas na universidade. Andrea havia ajudado a arrumá-lo com cuidado especial, entendendo a importância daquele momento. Quando Renata foi trazida para a sala, Max emitiu um baixo rosnado, logo silenciado por um afago gentil de Carlos. A ex-cuidadora parecia menor em seu uniforme prisional, seus óculos substituídos por um modelo mais simples, o rosto despido da máscara de profissionalismo que costumava usar. O promotor apresentou as evidências metodicamente. As gravações de vídeo, os documentos financeiros fraudulentos, os relatórios médicos documentando a negligência. Cada prova era uma nova facada no coração de Marina, forçando-a a reviver aqueles momentos dolorosos. Quando chegou a hora do testemunho de Marina, ela respirou fundo e caminhou até a tribuna. Max a seguiu, mantendo-se fielmente ao seu lado. Ao longo de seu testemunho, Marina descreveu em detalhes dolorosos tudo o que havia presenciado através das câmeras. Outras famílias na plateia choravam silenciosamente, reconhecendo em sua história o mesmo padrão de abuso que seus próprios entes queridos haviam sofrido. O advogado de defesa tentou argumentar que as gravações haviam sido obtidas ilegalmente, que não havia provas concretas de abuso físico, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as evidências eram irrefutáveis, especialmente quando combinadas com os depoimentos das outras famílias e os registros financeiros fraudulentos. De pé para o veredito, anunciou o oficial de justiça. A sala do tribunal inteira se levantou, o silêncio tão denso que Marina podia ouvir sua própria respiração. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Marina sentiu as pernas tremerem e segurou-se no braço da cadeira para se manter em pé. Ao seu lado, Max mantinha-se em postura atenta, como se entendesse a solenidade do momento. Antes de proferir a sentença, continuou o juiz, gostaria de fazer algumas considerações. Este caso nos lembra da vulnerabilidade de nossos idosos e da sagrada confiança que depositamos naqueles escolhidos para cuidar deles. A senhora traiu essa confiança da maneira mais vil possível. Considerando a gravidade dos crimes e o número de vítimas, este tribunal condena a ré a 8 anos de prisão, além da proibição vitalícia de exercer qualquer atividade relacionada ao cuidado de idosos ou pessoas vulneráveis. A ré também deverá restituir integralmente todos os valores desviados das famílias. Após o veredito no corredor do tribunal, várias famílias se aproximaram de Marina. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, segurou suas mãos com lágrimas nos olhos. Mas Marina sabia que não havia realmente acabado. Era apenas o começo de uma nova fase. Enquanto caminhavam para fora do tribunal, ela observou como seu pai se apoiava em seu novo andador, Max fielmente ao seu lado. Andrea os esperava no carro, sua presença uma lembrança constante de que existiam profissionais dedicados e honestos. "Filha!" chamou Carlos, sua voz mais firme do que o normal. "Podemos passar no Jardim Botânico? Hoje me lembrei que sua mãe adorava levar você lá quando era pequena." No caminho para o Jardim Botânico, Marina recebeu uma mensagem de uma jornalista local. A história havia chamado a atenção da mídia e várias organizações de defesa dos direitos dos idosos queriam sua participação em campanhas de conscientização. 6 meses se passaram desde o julgamento. O jardim da casa de Marina estava em plena floração, as roseiras cuidadosamente podadas, exibindo botões vermelhos e cor-de-rosa.
Carlos passava grande parte de suas manhãs ali, sentado em sua cadeira de vime, com Max sempre por perto. Marina havia transformado completamente sua vida profissional. Depois de muita reflexão, aceitou uma proposta para trabalhar remotamente, permitindo que pudesse estar mais presente na vida de seu pai. Suas antigas viagens de trabalho foram substituídas por videoconferências e reuniões online. "Hoje é dia de visita, não é?" perguntou Carlos, seus olhos brilhando com uma clareza momentânea. Após o caso de Renata, Marina havia transformado sua experiência em algo positivo. Com a ajuda de Pedro e outras famílias afetadas, criou um grupo de apoio para pessoas que cuidavam de parentes com Alzheimer. As reuniões quinzenais aconteciam em seu jardim, um espaço que se tornara símbolo de cura e renovação. Max, que agora usava oficialmente um colete de cão de assistência, havia se tornado uma espécie de mascote do grupo. Sua história inspirou outras famílias a prestarem mais atenção aos sinais que seus animais de estimação davam. Logo o jardim estava cheio de vozes suaves e risos contidos. Famílias compartilhando experiências, trocando dicas de cuidados, oferecendo apoio mútuo. Carlos, em seus momentos de lucidez, gostava de contar histórias de seus tempos de professor, e mesmo quando se confundia, era ouvido com respeito e carinho. Marina observou a cena à sua frente. Seu pai sorrindo enquanto acariciava Max, Andréia servindo café para os visitantes, as rosas balançando suavemente na brisa da tarde. Em um canto do jardim, uma placa discreta anunciava: Projeto Guardiões do Afeto, grupo de apoio a familiares de pessoas com Alzheimer. Marina sentou-se ao lado do pai, segurando sua mão enrugada. Max apoiou a cabeça no colo de Carlos, suas orelhas relaxadas, olhos atentos como sempre. O Beagle, que um dia havia sido apenas um animal de estimação, se tornara um verdadeiro guardião. Um herói silencioso que havia mudado não apenas suas vidas, mas as de tantas outras famílias. O sol da tarde pintava o céu de tons dourados, e as rosas exalavam seu perfume suave. No jardim que havia se tornado um santuário de cura e esperança, Marina finalmente entendeu. Às vezes, os anjos têm 4 patas e um coração maior que o mundo.